Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Esses são os nossos destaques. Porque o TCE não registrou a declaração de bens de um ex-secretário. A resposta à consulta feita pelo Fundo de Previdência de Cuiabá. E ainda, veja como foi o primeiro dia da jornada técnica do TCE. É o TCE Notícias desta quarta-feira, dia 23 de março, que está no ar. Olá, tudo bem? TCE não registra a declaração de bens do ex-secretário Vilceu Marchetti. Entenda por quê na reportagem. O Tribunal de Contas não registrou a declaração de bens de final de mandato do ex-secretário estadual de Infraestrutura, Vilceu Marchetti, devido à variação patrimonial apresentada no período e por considerar que isso é um forte indício de improbidade administrativa. O TCE também decidiu encaminhar o processo ao Ministério Público Estadual para que as medidas consideradas cabíveis sejam tomadas. A decisão do TCE de Mato Grosso foi por maioria de votos e prevaleceu o voto divergente do auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, que acompanhou o parecer do Ministério Público de Contas. Nesse parecer também foi solicitada a declaração da revelia de ex-secretário, que apesar de intimado, não se manifestou sobre o processo. Cálculos feitos pela unidade técnica do TCE apontaram uma evolução patrimonial de Marchetti equivalente a 8,75 vezes, se comparadas com as declarações de 2004 e 2009. Além disso, o ex-secretário relacionou como bens 4 propriedades rurais, totalizando 19.600 hectares e mais de 2.300 bovinos e bubalinos. Na declaração de bens foi informado que a única fonte de renda foi de subsídio de secretário, sendo ainda que as atividades de produtor rural apresentaram prejuízos. O verbo apreciar não tem o significado de proceder a um registro mecânico e automático. Ao contrário, circunstanciado dos elementos presentes nos autos, em confronto com o ordenamento jurídico, para afinal concluir pelo registro ou pela sua negativa. Decisões tomadas envolvendo ex-vereadores da Câmara de Paranaíta são revistas pelo Tribunal Pleno do TCE. Um pedido de rescisão pode ser proposto tanto pelo gestor como por um terceiro ou ainda pelo Ministério Público de Contas, quando for comprovado que a decisão foi baseada numa prova falsa, com a apresentação de novos documentos capazes de modificar o julgamento anterior, ou ainda quando demonstrar que houve erro de cálculo. Os pedidos foram propostos pelo MP de Contas, porque ficou comprovado que no julgamento que penalizou 2 vereadores em 20 UPF cada um, não foi oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Os ex-vereadores foram multados pelo envio com atraso ao TCE da declaração de final de mandato, mas ficou comprovado que o fato só ocorreu porque a notificação do TCE foi feita ao ex-presidente da Câmara e não aos ex-vereadores. Diante disso, o relator dos processos, conselheiro Antônio Joaquim, votou pelo provimento dos pedidos de rescisão, anulando os julgamentos anteriores. Presidente do Cuiabá Prev questiona o TCE sobre a prorrogação da licença maternidade. É possível prorrogar o direito social à licença maternidade aos servidores comissionados, desde que os custos sejam arcados pela Previdência Social. Nenhum beneficiário, mesmo de regime próprio, deve ter benefícios maiores do que aqueles estabelecidos pelo regime geral. Quando isso é concebido, essa diferença deve ser suportada pela receita do ente empregador, não ultrapassando o limite de 2%. Essa foi a resposta do relator do processo, o conselheiro Valdir Teis, à consulta feita pelo presidente do Fundo de Previdência de Cuiabá, Ronaldo Rosa Taveira. Outro processo também julgado na mesma sessão foi a consulta feita pela Prefeitura de Comodoro. Qual determinação deve ser seguida? A da legislação municipal, que determina que os assistentes sociais devem trabalhar 40 horas semanais, ou a Constituição Federal, que prevê o cumprimento de 30 horas semanais? Esse foi o questionamento feito pelo prefeito de Comodoro, Marcelo Beducci.
Mesmo já existindo um posicionamento do TCE sobre o assunto, a consultoria técnica propôs a revisão do entendimento, devido a alterações na legislação e na jurisprudência, destacando que a legislação nacional regulamenta as profissões e que, portanto, cabe aos setores públicos se adequar a ela. Posição acompanhada pelo conselheiro relator Domingos Neto. Servidores do TCE participam de jornada técnica. Voltada aos profissionais do Tribunal de Contas, que atuam nas secretarias de controle externo, gabinetes de conselheiros e Ministério Público de Contas, a jornada técnica foi realizada com o objetivo de alinhar os entendimentos quanto à aplicação das resoluções normativas aprovadas pelo Tribunal no ano passado. A legislação brasileira e a própria legislação que diz respeito ao controle externo, ela é muito dinâmica, nós temos sempre novidades e o próprio modelo de administração adotado pelo Tribunal de Contas, que é da administração gerencial com foco em resultados, ele nos impõe, exige de nós uma atuação revisional permanente. Dentre os assuntos abordados estão as novas regras para remessa de informações via internet, manual de auditoria de obras rodoviárias e a classificação de irregularidades e padronização de multas. O Tribunal de Contas tem buscado muita uniformização dos entendimentos e dos procedimentos técnicos. E com isso tem aprovado uma série de resoluções normativas e essas resoluções vão ser apresentadas hoje com maior detalhe para toda a equipe técnica do Tribunal, que é a equipe que vai fazer vai dar o olhar inicial sobre as contas dos jurisdicionados para depois ter a decisão do Tribunal Pleno. Para os servidores do TCE, a capacitação dirigida vai auxiliar na elaboração dos entendimentos, garantindo assim mais qualidade e celeridade às decisões do controle externo. Como a gente tem que dar orientação sobre todo o andamento da legislação, dos processos no Tribunal de Contas, a gente tem que estar atualizado para isso. Nós temos que ter muita sintonia no trabalho, a fim de que as nossas decisões tribunalistas sejam extremamente corretas, exatas, evitando injustiças, evitando nulidades, mas, sobretudo, visando a eficiente fiscalização dos recursos públicos e a penalização, orientação dos gestores públicos para que a sociedade esteja satisfeita com este órgão fiscalizador do Estado. A sociedade também ganha com a iniciativa. Esse é o desafio de uma instituição como a nossa, porque ela tem um caráter instrumental. Ela não entrega diretamente um produto ao cidadão. Como que fazemos então? Nós demonstramos que nós somos úteis para a melhoria da qualidade do serviço público. Nós ficamos por aqui. Todos os processos julgados na última sessão plenária já estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá!